Olá, prezados alunos. Iremos gravar a nossa videoaula número 5. E nessa nossa videoaula, o que é que nós iremos tratar? Iremos tratar do fenômeno chamado rigor mortis e a maturação. Então, o que é que seria esse fenômeno de rigor mortis, né? E também a questão da maturação. Antes de falar do processo de rigor mortis, vamos falar um pouquinho da definição do que é carne, né? Porque nesse assunto de hoje é para a gente tratar justamente da modificação do músculo do animal para virar carne, né? E o Pardee, em 1993, ele definiu a carne in natura como sendo a carne fresca, aquela que é tratada pelo frio e aquela que não sofre alterações na sua estrutura física nem foi ainda submetida a qualquer processamento industrial. Então, a carne in natura justamente é aquela quando o animal é abatido, que faz os cortes e não sofreu nenhum processamento. Isso a gente pode chamar de carne in natura, certo? Agora, como é que a gente tem a conversão do músculo em carne? A conversão do músculo em carne nada mais é do que a gente chama de rigor mortis, certo? Então, esse fenômeno, que a gente chama um fenômeno de natureza bioquímica e biofísica, ele começa a partir do momento que o animal é abatido, ou seja, a partir da morte do animal. Então, a partir da morte do animal, o músculo ele sofre diversas transformações. Então, ele sofre uma modificação tanto física e transformações químicas, para justamente chegar na modificação sensorial da carne, né? Sabor, cheiro, cor, etc. Certo? Então, a transformação bioquímica e biofísica nada mais é do que a gente chama de rigor mortis. E para entender o rigor mortis, a gente tem que entender essa modificação biofísica. Essa modificação biofísica nada mais é do que a gente chama de contração muscular. Então, o animal vivo, assim como o ser humano, constantemente o nosso músculo ele pode estar em duas formas. Ou ele se encontra em um estado relaxado, ou ele está contraído, né? Então, naquela videoaula que a gente comentou sobre a estrutura muscular, quem participa desse processo de contração muscular são duas proteínas principais do músculo, que a gente chama actina e miosina. E esse fenômeno de contração muscular ele ocorre justamente lá no sarcômero, né? Que a gente fez aquela definição que seria o sarcômero, que eu vou mostrar novamente o mecanismo da contração, certo? E aí a gente sabe que tem dois sais minerais, principalmente o cálcio, que participa desse processo, né? Então, a gente sabe que dentro do sarcômero a gente tem a actina e a miosina. Só que quando a gente está com o nosso músculo relaxado, né, o que acontece é que os íons cálcio ele fica retido no retículo sarcoplasmático, certo? Ao momento que a gente sofre um estímulo nervoso, o cálcio sai da região do sarcoplasma, né, e aí ativa a miosina. E essa miosina ela tem a capacidade de fazer uma ligação cruzada com a actina, que aí vai ser o fenômeno que a gente chama de contração muscular, que a gente chama no complexo acto-miosina, né? Então o processo de contração muscular ele ocorre através de estímulo nervoso. Então quando a gente faz, o nosso músculo está relaxado, a actina e a miosina elas estão lá livres, né? Então elas não apresentam a movimentação. No momento que o cálcio sai do sarcômero, sai do sarcoplasma, né? O que acontece? A miosina ela consegue fazer uma ligação com a actina. E isso faz com que o sarcômero ele diminua. Então, quando ele diminui, significa que a gente está contraindo. Relaxado, né, o cálcio retorna. Então, o nosso músculo constantemente ele está nesse sistema. Ora a gente está contraído, ora está relaxado, certo? Então, mostrando aqui para vocês a contração muscular, o que acontece? Em verde que vocês estão vendo aqui, seria o que? O sarcômero, certo? E o que acontece? A actina, que é formada também por mais duas proteínas, então tem uma proteína que envolve a actina, né? Ela é que vai ter os sítios de ativação com a miosina. E a actina, ela está presa ao sarcômero, né? Ele está ao disco Z que a gente chama, que é esse tracinho que vocês estão vendo em verde, né? Então, esse disco Z nada mais é que proteína, né? Então essa proteína vai ter uma proteína que se liga justamente à actina, para prender a actina no disco Z.
Já a miosina não, a miosina ela está livre, ela não está presa ao disco Z, né? Então o que acontece? No momento que a gente tem um estímulo nervoso, né, a miosina perde ATP, né? E no momento que ela perde ATP, para estabilizar, ela faz o quê? Uma ligação cruzada com a quitina. Então, o que vai acontecer? A quitina está aqui em cima, né? A quitina, e a miosina está aqui. No momento que a quitina tem os pontos de ligação com a miosina, né? Aí faz o que? Ela puxa. Então, ela puxa o disco Z. Então, por isso que a gente vê que está contraindo. Imagine isso lá dentro do músculo, né? A gente está falando aqui de uma quitina e miosina. No músculo tem várias aquinas e miosinas. Então, quando ela se juntar, o músculo também vai movimentar. E a gente sabe que o músculo está preso lá ao tendão e o tendão está preso ao osso. Então, por isso que a gente consegue fazer a movimentação, por exemplo, de um braço, certo? Para vocês tiverem curiosidade, eu postei no Google Sala de Aula de vocês uns vídeos que mostram em 3D, né? Então eles mostram justamente esse movimento da união da quitina e da miosina, certo? Então, o fenômeno chamado rigor mortis, ele é acompanhado de dois fenômenos, né, que ocorrem simultaneamente. Um é a contração muscular, que a gente viu que é a contração muscular. No momento que a gente recebe um estímulo nervoso, o cálcio sai do retículo sarcoplasmático, certo? E ativa a quitina, que por sua vez ela se liga à miosina. Então aí a gente vai ter a contração. No momento que o organismo recupera o cálcio, o que acontece? A reação se desfaz. Então a gente tem, hora está o sarcômero contraído, hora ele está relaxado, certo? E aí o que é que vem a ser o rigor mortis? O rigor mortis ocorre no momento da morte do animal, e aí tem a contração muscular, e junto com isso, o músculo do animal vai entrar em um processo de anaerobiose. O que seria isso? Uma formação de energia em menor quantidade do que a aerobiose. Então, o músculo entra em fermentação anaeróbica. O que é que vai acontecer internamente? Vai ter uma reação química de consumo do glicogênio muscular. Por sua vez, esse glicogênio muscular ele é transformado no que a gente chama de ácido lático, que é outra substância química. E por isso que tem a explicação por que uma carne é rica, é pobre de carboidratos. Por quê? Porque ocorre um consumo desse carboidrato, que é o glicogênio, transformando em outro composto que agora não é mais carboidrato, que é o ácido lático. E a gente está falando de ácido lático. Então, o que é que acontece com o ácido lático? Ele reduz o pH da carne, tornando a carne um pouco ácida, porém não tão ácida assim, certo? Então, simultaneamente, um animal, nas primeiras horas do abate, vai ocorrendo aquela contração muscular, que também é conhecido como rigidez cadavérica, certo? Ocorre a contração muscular e, simultaneamente, vai ocorrendo o consumo de glicogênio, transformando em ácido lático. E aí tem a redução do pH. Esse nada mais é que o fenômeno chamado rigor mortis. Só que o fenômeno rigor mortis começa quando? Quando tem o colapso circulatório. Ou seja, quando se faz a sangria do animal, você paralisa a circulação e aí você paralisa a respiração aeróbica. Por isso que entra em anaerobiose. E qual é o fator mais marcante do processo de rigor mortis? É o pH, a redução do pH. Então, em média, no músculo do animal vivo, a gente está lá na faixa de pH quase neutro, 7, e dentro das 24 horas, ocorre uma redução de 7 para 5,5, que é o pH final mais desejado da carne, né? E essa redução se deve a quem? Ao acúmulo de ácido lático no músculo, que vem proveniente de quê? Do consumo do glicogênio muscular por falta do oxigênio, que é o que esse gráfico está mostrando para a gente aqui. Então, o que acontece com o passar das horas do abate do animal? O glicogênio muscular vai sendo transformado em ácido lático e aí você vai tendo um acúmulo de ácido lático no músculo. Porém, a gente vai falar em outras videoaulas, né, que o que acontece? O pH geralmente tem que ficar dentro das 24 horas, reduzir para 5,5. Porém, ele pode acontecer duas situações. Ou o pH ficar acima de 5,5, ou ele pode ficar abaixo. E isso a gente chama de defeitos das carnes, né? Então, a carne, para ter boa qualidade, ela precisa reduzir seu pH até um nível ótimo, que é nessa faixa de 5,5. Porque se ficar acima de 5,5, o que é que vocês estão vendo? Deterioração. Por quê? O pH vai ficar
próximo à neutralidade, que é um pH ótimo de quem? De multiplicação, por exemplo, de bactérias, certo? Então, mais para frente a gente vai tratar justamente quando é que ocorrem esses defeitos, né? Ou seja, quando o pH fica acima, quando o pH fica abaixo, que a gente chama de DFD e PSE. E para que esse pH ele reduza a um nível ótimo, é necessário que a gente tenha cuidados pré-abate, né? Cuidados in natura no processamento, ou seja, esses cuidados vão mesmo antes da morte, que a gente chama de cuidados pré-abate, né? Que vai a questões ambientais, por exemplo, a temperatura que o animal vai ser abatido, a temperatura corporal do animal, umidade do ambiente, né? Por isso que quando se faz os abates, o que acontece? Ou os abates é à noite ou nas primeiras horas do dia. Por quê? Porque a temperatura é mais amena. A temperatura influencia. No aumento da temperatura corporal, a gente pode ter a questão do consumo do glicogênio, né? Então, pode acontecer o quê? Um acúmulo antes do abate e o animal já ficar com o pH um pouco do músculo, fica mais baixo, né? Então, isso aí a gente vai discutir aí na questão dos defeitos. Então, a gente tem que ter cuidado pré-abate, como também a questão do transporte, né? Então, evitar, por exemplo, longos percursos. Às vezes é inevitável, mas por isso que se faz o quê? Quando o animal ele chega de um longo período de transporte, ele não pode ser abatido no mesmo dia. Para quê? Para que o nível do estresse provocado durante esse transporte reduza. E isso não provoque uma piora na qualidade da carne, né? Então tudo isso é para gerar o quê? Uma carne de boa qualidade, né? Então outros cuidados, repouso. O animal chega do transporte, ele tem que ficar no mínimo entre 6 a 24 horas em repouso. E os currais têm que ter cuidados, né? Tem que ter inspeção, rastreabilidade, ver se o animal recebeu as vacinas. Tem que estar em jejum e dieta hídrica, né? Justamente para quê? Para que na hora do abate não tenha resíduos de alimentos no intestino do animal, certo? E isso faça com que na hora do abate provavelmente contamine a carne, né? E outros estresses, o estresse a gente tem que ser eliminado do animal antes do abate, né? Então, o estresse ele pode aumentar a temperatura corporal, pode fazer com que a carne no final fique com um pH muito mais baixo do que o preconizado, né? Esse rigor mortis pode ser que não esteja bem instalado e isso vai acarretar na carne o que a gente chama de defeitos, mas que isso vai ser assunto de outra videoaula, né? E finalmente a gente chega na questão da maturação. Então, o que a gente tem é o chamado, fez o abate animal, a gente chama de rigor mortis. E tem um processo também que a gente chama de pós-rigor mortis, né? O rigor mortis é aquele período que o animal fica em rigidez cadavérica, ocasionado pela contração muscular da quitina e miosina, e tem o acúmulo do ácido lático provocado pela conversão do glicogênio em ácido lático, certo? Porém, a gente não pode consumir ainda uma carne recém-abatida, por quê? Porque ela tem que passar pelo processo de maturação. E o que seria isso? Imagine, a gente falou sobre a estrutura muscular. Então a gente viu lá que a carne ela tem o que a gente chama de fibra muscular. Tem alguns tecidos conjuntivos que circulam aquelas estruturas, perimísio, endomísio, epimísio, certo? Que na sua constituição é formado principalmente de colágeno, né? E o colágeno, a gente viu, dependendo se o animal é mais novo, ele é mais flácido, ele forma uma gelatina. Quando o animal é mais velho, ele fica mais duro. E isso causa dureza à carne, né? Então, por isso que todo corte de carne leva um pouco de tecido conjuntivo. Então, o que acontece? Se você consumiu a carne recentemente abatida, ela ainda pode estar na rigidez cadavérica. Então, o que acontece? A carne endurece. Depois das 24 horas, a carne, o que acontece? O endurecimento provocado pela quitina e miosina, ele se desfaz, né? Então, a carne fica mais mole. Quem é que faz isso? Isso quem faz é o complexo enzimático que a carne possui, que o músculo animal tem um complexo enzimático. Essas enzimas principalmente são as catepsinas, né? E a principal é a catepsina, certo? A catepsina é uma protease. Então, protease é uma enzima
terminação asa, ou seja, que faz quebra. Então ela quebra o quê? Ligações, por exemplo, de proteínas. Então ela pode ir lá quebrar. Quando a gente chama de maturação, é o que a gente chama de pós-rigor mortis, desfazer o rigor mortis. Ou seja, a gente tem que eliminar aquela ligação da actina e miosina para quê? Para que a carne amoleça. Então essas enzimas elas vão atuar quebrando essas ligações da actina e miosina. Elas podem, por exemplo, desnaturar proteínas, quebrar quebrar colágeno, que torna a carne o quê? Mais dura, né? Então, essas enzimas elas vão atuar no amaciamento da carne. Então, você imagina, você vai consumir uma carne pós abatimento, ela está dura. Se você esperar um certo tempo, ela vai entrar lá em maturação, as enzimas vão começar a trabalhar para quê? Para desfazer o rigor mortis e amolecer a carne. Então, isso vai trazer uma qualidade. Fora isso também, vai gerar os aromas da carne, que também é provocado pelo ácido lático, né? Então, isso tem que ser feito numa temperatura superior ao ponto de congelamento da carne, que está em torno de menos 1,5 graus Celsius, né? Então, para entender a conversão de músculo em carne, a gente tem que entender contração muscular, conversão do glicogênio em ácido lático, que seria o rigor mortis, e o processo chamado pós-rigor mortis, que é a maturação. Então, para a gente ter desde o animal abatido até o consumidor final, consumindo essa carne, a carne passa por que processos? Cuidados do animal, depois o abate, aí vem o processo chamado rigor mortis e, por último, maturação. Então, a gente só pode consumir a carne quando ela estiver maturada, né? Então, tem que ficar claro, maturação é um processo que desfaz o rigor mortis, ou seja, aquele processo que estava endurecendo a carne ainda, que é a contração da actina e miosina, certo? Então, nessa videoaula de hoje, eu queria trazer justamente para vocês essa questão do rigor mortis, maturação. Tem umas videoaulas que eu postei no Google Sala de Aula de vocês, caso vocês queiram se aprofundar na questão do mecanismo da contração muscular, que lá explica, e tem um videozinho que mostra esse fenômeno da ligação da actina e da miosina, certo? Então, a gente espera vocês na próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.